este homem, ele me conta a primeira coisa, que ele se sentia como um gato preso dentro de uma garrafa. Eu cheguei, por um tempo da minha vida, a achar de fato que eu era um menino biológico. Eu achava, eu tinha convicção. A minha transição, ela, na realidade, não é aquela coisa, desde a minha infância, eu já era uma criança trans. A questão de como eu comecei a perceber e me identificar com essa questão feminina, como é que eu vou dizer? Sempre. A minha percepção de pelo menos uma estranheza enquanto criança, eu não tinha muita... Na minha cabeça, eu não sabia muito qual a diferença entre homem e mulher. Aos 5 anos, eu imaginava que a grande diferença é que as mulheres tinham cabelo longo e os homens não, né? Olha as mães de LGBT chegando para lutar! Obviamente que a gente precisa ter um psicológico gigantesco. A luta é tão constante e ela é cansativa, né? Falo muito isso. Às vezes a gente fala, poxa, tem dia que eu tô aqui, eu falo, cara, eu não quero mais, porque você vê cada coisa, você fala, nossa, não admito que isso aconteça. No ano de 2020, a gente tá voltando, sei lá, para 1970. E aí eu falo, nossa, tô cansada. Mas aí eu durmo e acordo e já começo tudo de novo. Bora lá, porque é isso que a gente tem que fazer e vamos enfrentar. Chegam pessoas trans para a gente atender? Chegam, com muito sofrimento. Já com muito sofrimento. Tem um atendimento especializado no CAPS? Não precisa necessariamente ter um atendimento especializado, porque é uma pessoa. É uma pessoa como você, é uma pessoa como eu. A gente tem que entender que a identidade de gênero, ela não guarda nenhum tipo de relação com a sua orientação sexual. Então, orientação sexual, ela é a maneira como você se relaciona sexual e afetivamente com outra pessoa. E a maneira como você se entende, a identidade de gênero é a maneira como você se entende. E a minha identificação com o universo feminino foi ficando cada vez mais nítida, né? Cada vez mais nítida. De tal maneira que eu cheguei à conclusão, uau, eu sou mulher, né? Então, e agora? O que eu faço? Então, uma pessoa trans não é um doente mental, né? Uma pessoa trans é uma pessoa que pode ter feito cirurgia ou não, pode estar usando hormônio ou não. Não estão, não. Não estão, não. Acesso à saúde ainda está crítico demais. A comunidade médica, no geral, eu não sei se está tão preparada assim para trabalhar com as pessoas trans. O Brasil também ainda está engateando muito nesse sentido. Os médicos, eles têm medo. A maioria dos médicos nem sabe tratar com pessoa trans. E não é por preconceito, é por falta de uma disciplina na faculdade deles que fala que as pessoas trans existem. É uma falha, é uma grande lacuna no ensino médico, aprender a falar sobre sexualidade e a valorizar a sexualidade como uma parte, um tijolinho daquilo que constrói a nossa saúde. E sobre gênero, né, o que é variabilidade de gênero, questões de gênero em relação a mulher e homem dentro da ginecologia, isso praticamente não é abordado. Então, assim, nesse momento tem muitas trans diabéticas, muitas trans hipertensas, muitas trans que têm doenças diversas e elas não procuram médico. Por quê? Porque ela vai ser atendida como João ou porque ela vai ter preconceito no postinho do SUS. Eu posso até dizer que talvez em alguns conteúdos programáticos essa questão de gênero ela nem seja abordada, talvez ela comece a ser abordada até então. Então, assim, se você não aceita uma transição, eu já ouvi isso de médicos, cara, eu não aceito isso, mas você respeita isso. Respeitar, você tem obrigação. Eu digo assim,
O que é a especialização para atender a população LGBT ou a população trans, no caso? Preciso que a pessoa que atenda tenha uma disponibilidade ética, que ela tenha uma compreensão de direitos humanos. Então, os médicos, eles acabam saindo da faculdade, saindo da residência, despreparados para lidar com esse público. Então, assim, se elas têm o dever de pagar imposto, se elas têm o dever de votar, por que elas não têm o direito de se expressar como elas se imaginam, né? Por que a saúde não olha para essas pessoas como um todo, independente do fenotipo delas? Quando eu comecei a fazer a transição hormonal, é um processo também de afirmação, sabe? Você está se afirmando para os outros. Não que necessariamente você precise se afirmar através dos hormônios, mas para mim, né, falando de mim, até porque nem toda pessoa que trans gosta, quer se hormonizar, mas falando no meu aspecto, foi uma assertividade que eu precisava, né? Menina, foi uma coisa muito louca, porque quando eu comecei essa hormonização, eu não senti nada, nenhuma diferença, sabe? Nenhuma diferença. Sempre fui isso daqui e tal, né? O que eu gostei muito do tratamento hormonal? Minha pele ficou macia, mudou, tudo melhorou, mas tudo mesmo, entendeu? Por que as pessoas chegam a utilizar o hormônio? Elas utilizam o hormônio porque o hormônio é um veículo para você conseguir provocar modificações corporais relacionadas ao uso daquela medicação. Todo mundo fala as mil maravilhas do processo de transição hormonal, né? Mas é um processo, assim, delicado, socialmente falando e psicologicamente falando para as pessoas trans. Socialmente delicado para a gente e para os outros. O tratamento hormonal, a partir do... Você vê os grandes resultados lá para o 3º ano, né? Os mais definitivos, né? Com o hormônio, obviamente as mudanças não foram tipo de um dia para o outro, mas eu fiquei tão ansioso para ver as mudanças que eu comecei a olhar para o meu corpo. Uma mudança assim que realmente me toca, assim, mexe comigo, porque eu tinha que me obrigar a me olhar para o espelho, ou me olhar tipo diretamente, para ver se eu tinha alguma mudança, né? Tipo, se eu não me olhasse, eu não ia ver. Assim, as pessoas trans, elas necessitam de uma equipe multidisciplinar. E também não é barato, né? O custo disso tudo é caro. A maioria dos procedimentos elas são feitos em mulheres trans, porque a transição para o gênero masculino ela é mais simples, ela é mais fácil. Simples porque não há necessidade de tantos procedimentos cirúrgicos, porque a maioria das transformações corporais necessárias ficam a cargo de um hormônio chamado testosterona. A cirurgia de masculinização ela fica basicamente indicada para as mulheres que querem retirar as mamas, né, que é a chamada mastectomia masculinizadora. Agora, a mulher trans, então, quando o homem biológico se entende como uma mulher e ele precisa expressar o seu gênero de acordo com o que ele se entende, que agora é ela vai precisar também fazer uma terapia hormonal, só que o estrógeno que a paciente mulher trans faz uso, ela produz algumas alterações, só que são alterações insuficientes para que ela consiga se expressar fenotipicamente no gênero feminino. Todos os procedimentos necessários para você alterar a leitura de gênero. Nós queremos agora olhar para essa pessoa e ler e ver uma mulher biológica, ou pelo menos o mais parecido com ela possível. E no corpo é a mesma coisa. No corpo, 100% vai para uma prótese de mama. As mamas, elas são a área do corpo mais emblemática numa transição, porque o que é mais feminino numa mulher são as mamas, né? Então, e as outras cirurgias corporais dependem também de cada mulher trans. A mulher trans que começou a se hormonizar, por exemplo, com 14 anos de idade, ela vai ter um corpo diferente de uma mulher que se hormonizou aos 30, aos 40 anos. E isso não muda em nada a maneira como ela se entende. Então, orientação sexual é uma coisa e identidade de gênero é outra coisa.
Por isso que a redesignação sexual ainda é para poucas, porque para fazer face e fazer corpo, a paciente ela pode chegar e ela passa por uma consulta com a gente, e nós, como cirurgiões, vamos definir se nós operamos aquela paciente ou não, de acordo com o nosso bom senso. Agora, para sexual, não. Para sexual, mesmo que eu queira operar uma paciente, ela precisa necessariamente, obrigatoriamente, trazer 2 laudos de 2 psiquiatras diferentes, ou 2 psiquiatras, ou um psicólogo e um psiquiatra, dizendo no laudo que ela é uma mulher trans e que ela rejeita o seu órgão sexual. Então, se fazer uma cirurgia genital, ela é mais complexa do que uma transição corporal e facial. Existem 2 grupos de cirurgias de redesignação sexual masculina. Existe um da faloplastia, onde você vai construir um pênis, chamado neofalo. Esse pênis ele é construído às custas de retalho da perna, do antebraço, e é um órgão não funcional. Existe um outro grupo chamado metoidioplastia. A metoidioplastia é quando você faz um alongamento do clitóris. Então, a cirurgia de redesignação sexual masculina, no que diz respeito à faloplastia, ela é bem frustrante. O índice de complicação ele ultrapassa os 90%. Eu estava numa depressão muito forte. Aí eu tentei suicídio. Se eu não tivesse a terapia, eu acho que eu não ia conseguir lidar com muita coisa que eu passo, assim. Eu não ia ter cabeça, eu não ia saber raciocinar, sabe? Porque às vezes é uma coisa tão que te afeta tanto que você não sabe raciocinar, você não sabe reagir na hora. Você não sabe nem raciocinar, você não consegue nem captar a mensagem completamente. A gente fala de pessoas que vão chegando com quadros ansiosos muito grande, né? A gente está falando de pessoas com quadros depressivos importantes, com sofrimento depressivo importante. Eu sempre me coloquei para mim ter saúde mental, vamos dizer assim, e já passei por problemas terríveis em relação à depressão. Já tive uma depressão fortíssima que eu quase morri nessa coisa da transição dos hormônios que eu falei para vocês. Por isso que eu acabei abandonando isso, porque eu senti que era pressão psicológica demais. E também essa pressão psicológica da opressão social, né? Ela é gigantesca, ela vem de uma forma totalmente violenta. Na saúde mental, a gente diz que não há possibilidade de atendimento sem vínculo. E o vínculo, para mim, ele se constitui numa relação ética. E no campo da população trans, isso é fundamental. Isso é fundamental. As políticas públicas, elas não são voltadas na medida que deveria, do ponto de vista da quantidade de pessoas trans, que não são poucas, deveria ter uma política mais atuante. A gente retrocedeu demais, né, no país em relação a tudo, a política pública, a nossa existência, enfim. Tiraram a cartilha voltada para homens trans no SUS. Era uma cartilha que ensinava muitas coisas, falava da saúde de homens trans, quebrava muitos tabus para homens trans, né? Tipo, falar do Papa Nicolau. Então, assim, tiraram aquela cartilha. Tiraram completamente. Isso é um ataque. Se as pessoas trans não têm acesso a isso, acaba sendo uma violência, né? Porque a pessoa não tem conhecimento do corpo dela, não sabe reconhecer o que está rolando no corpo dela, não consegue se cuidar. Gente, para mim, essa onda conservadorista é tão hipócrita, porque, assim, gente, eles acreditam num negócio que eu não sei o que é, eu não consigo entender, também nem quero entender. Obrigada de nada. Porque, assim, sabe, é uma coisa muito louca, né? Você querer dominar corpos, definir a existência da pessoa, como ela deve ser, como ela não deve ser, que ela tem que ser religiosa. Gente, cada um decide por si. A legislação, ela é importante porque ela põe um parâmetro ético na sociedade de alguma maneira, né? Ela põe um limite.
Então, por isso, criminalizar a homofobia, criminalizar o racismo. Precisa entender que isso é fundamental. O poder ainda está centralizado nas pessoas cis, brancas, né, elitistas. O poder está ali nessas pessoas ainda. Você não vê uma mulher trans com um cargo de liderança. Eu lembrei aqui do René Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo. Então, assim, da mesma forma, essa visibilidade, ela tem tudo a ver com a existência, né? Porque se você pensa que a pessoa trans, aí ela existe. Se você não pensa, ela não existe. E não deveria ser assim, né? Quanto mais a gente naturalizar esse debate, colocar essa discussão dentro das faculdades de medicina e das residências, todas as pessoas vão se sentir um pouco mais confortáveis na hora de atender e não vai acontecer essas coisas bizarras de negar atendimento em saúde para uma pessoa porque a pessoa é trans e você não sabe como chamá-la por um nome ou por outro, né? O trabalho que a gente faz é um trabalho que ele vai além da transição estética. Ele é um trabalho de inclusão social. Na sigla LGBTQI+, a gente está falando que a diversidade, acho por isso tão bonito eles usarem o arco-íris não é só a composição daquelas tantas cores, mas é a combinação das tantas possibilidades de ser, de estar, de se relacionar, de desejar. Diversidade não quer dizer inclusão, né? Então a empresa, eu vou contratar ali, eu tenho diversidade, mas onde que está essa pessoa? Está ali, naquele lugarzinho que você determina para ela, ficar ali naquele cantinho, entendeu? Eu costumo dizer que diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar, e o pertencimento é dançar como se ninguém estivesse olhando. Mas é óbvio que a gente precisa pensar na saúde mental das nossas pessoas trans e travestis. Porque é isso, muitas estão na rua, não tem emprego, não tem comida, não tem família. A gente perde milhares de pessoas por ano, por mês, enfim, a gente tem uma coisa muito além, né, da violência, que o Brasil é isso, né? É o país que mais mata mulheres trans e travestis e o país que mais consome pornografia trans. É uma hipocrisia horrorosa, horrorosa. Porque se você não ter contato com essas pessoas, você vai tornar elas um negócio sobrenatural, assim. Você vai ver uma pessoa trans e você vai encher a pessoa trans de perguntas, sabe? A visibilidade permite, né, a existência. Então, a visibilidade é uma palavra que está ligada à existência. E de tal maneira que uma não vive sem a outra. Porque é isso, a gente sobrevive, a gente não vive. Eu acho que a população trans tem muito a ensinar. A gente tem muito a aprender com essas pessoas, sabe? Essa frase que eu falo para as pessoas: não tem problema você me perguntar como eu sou, como eu me sinto, mas não me trata como eu não sou.